Você já se pegou pensando em uma decisão por horas, dias ou até semanas, e a cada minuto a dúvida só parecia crescer? E se eu te dissesse que essa luta interna de analisar, ponderar e questionar pode estar te afastando das bênçãos que Deus tem reservado para você? Imagine por um instante que, nas complexidades da sua mente, há um segredo oculto, um poder que poucos conhecem, capaz de transformar não apenas suas escolhas, mas a própria realidade que te cerca. Você sente o peso da dúvida e da insegurança, não é mesmo? O que você não sabe é que existe uma promessa divina que pode revolucionar essa incessante batalha mental. Ao nos depararmos com o chamado de Deus, muitas vezes ficamos presos em uma teia de incertezas, como se a confiança fosse uma luxúria que não podemos nos permitir. Essa insegurança pode nos levar a um ciclo de ansiedade e desespero. Mas eu quero que você preste atenção. O que Deus realmente deseja de nós não é uma análise minuciosa de cada passo. Ele deseja que confiemos nele com o coração aberto, mesmo quando a estrada está turva e confusa. E se você pudesse aprender, a partir de hoje, a abandonar esse peso, a entregar essas preocupações ao Senhor e a viver com a certeza de que Ele já tem o controle de tudo. Neste vídeo, vamos explorar essa verdade bíblica que tem o potencial não apenas de confortar, mas de libertar você das correntes mentais que te prendem. Por isso eu quero convidar você a se comprometer com essa jornada. Nos próximos minutos, nós vamos desvendar como a confiança em Deus pode ser a chave que você precisa para transformar a sua vida espiritual e emocional. Prepare-se, pois a penúltima lição de hoje poderá ser exatamente o que falta para desbloquear uma bênção que você tanto busca. Antes de começarmos, eu peço que você, por favor, comente abaixo a frase "Eu confio em Deus". A sua participação é fundamental. Ela não apenas reforça seu compromisso com a fé, mas também cria uma comunidade em busca de união e espiritualidade. E se você puder, curta este vídeo. Ao fazer isso, você estará obrigando o YouTube a espalhar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir essa palavra de esperança e confiança. Parabéns por estar aqui, por fazer parte desse canal que se dedica a levar a luz do Evangelho para todos que buscam. Você percebe como o simples ato de se inscrever e curtir está diretamente ligado ao propósito que Deus tem para você? Ele nos chama a sermos instrumentos de sua vontade, e essa conexão pode ser uma forma poderosa de espalhar a boa nova. Não se esqueça, muitos que assistem aos nossos vídeos fazem isso por não terem uma congregação próxima ou um local seguro onde possam compartilhar suas lutas e vitórias. Então, junte-se a nós e, ao comentar Paz em Cristo, você está promovendo um ambiente de acolhimento e de glorificação ao Senhor. Ao longo da nossa reflexão, fica evidente a maravilhosa conexão entre confiar plenamente em Deus e viver uma vida livre de medos. Essa reflexão não é apenas sobre você, é sobre todos nós. Juntos, vamos descobrir como a confiança se torna a chave que abre portas que você nunca imaginou. Agora que você já se comprometeu a se inscrever e a participar ativamente, vamos nos aprofundar nesta verdade poderosa. Começamos nossa jornada de descobertas agora e eu quero que você se mantenha presente, atento e aberto para aquilo que o Espírito Santo pode estar dizendo a você neste momento. Prepare-se, pois grandes revelações estão por vir, e cada uma delas pode trazer um novo entendimento da confiança que devemos depositar em nosso Deus amoroso. Enquanto navegamos por essas verdades bíblicas, saiba que existe algo maior sendo preparado para você aqui, e ao final, você será agraciado com uma nova perspectiva sobre sua vida. Agora, vamos começar o estudo e nos aprofundar na palavra que transforma e restaura.
Número 1. O caminho de Abraão, uma jornada de confiança. Ao olharmos para a vida de Abraão, estamos diante de um exemplo poderoso de fé e confiança. O que Abraão fez que desde então ecoou através dos séculos como um exemplo de fidelidade. A história dele nos ensina que a verdadeira confiança em Deus não exige um mapa detalhado, mas sim uma disposição inabalável de seguir a voz que nos chama. Imagine-se no lugar de Abraão, um homem comum, cercado por dúvidas, mas pronto para seguir a direção de Deus mesmo sem entender o todo. Ele não tinha certeza do seu destino, mas tinha certeza de quem o estava guiando. Você já parou para pensar no quanto você sente medo de dar passos em fé, assim como fez Abraão? Deus chamou Abraão para deixar seu lar, sua família e tudo o que conhecia. Ele não recebeu um guia passo a passo, mas apenas a promessa de que se tornaria pai de uma grande nação. Como você se sentiria se estivesse no lugar de Abraão, recebendo uma ordem radical, mas sem garantias visíveis? É neste ponto que podemos nos identificar com a insegurança e o medo que geralmente acompanham as decisões de vida. Abraão não se permitiu ficar preso em suas dúvidas, mesmo quando as circunstâncias ao seu redor pareciam desfavoráveis. Quando ele e sua esposa Sara se viram idosos e o sonho de ter filhos parecia uma miragem, o que fez Abraão perseverar? Sua confiança não estava ancorada nas promessas humanas, mas na soberania de Deus. Ele se lembrou da palavra que Deus havia lhe dado, e mesmo em meio à impotência, escolheu confiar. Vamos aplicar isso em nossas vidas. Às vezes, nos deparamos com situações que nos desencorajam e que parecem impossíveis de superar. Como você pode confiar em Deus quando tudo ao seu redor grita o contrário? A resposta reside naqueles momentos em que devemos recordar a fidelidade de Deus ao longo da história e, mais importante, em nossa própria jornada. Se Deus foi fiel com Abraão, Ele será igualmente fiel com você. É vital entender que a confiança que Abraão exerceu era acompanhada de ação. Ele não ficou parado esperando que Deus fizesse tudo por ele. Ele tomou decisões, inconsciências muitas vezes, mas ainda assim, decisões. Quando você diz a si mesmo, eu confio em Deus, esteja preparado para agir em fé, mesmo que o caminho não esteja claro. Você está disposto a dar um passo em direção ao que Deus está te chamando, mesmo que isso signifique sair da sua zona de conforto? A vida de Abraão revela que a confiança envolve um elemento de ação corajosa. Ele caminhou em direção à terra prometida e, ao longo do caminho, enfrentou provações, medos e dúvidas. Olhe para a tua própria vida. Quais desafios você tem tentado evitar em vez de enfrentar com fé? O crescimento espiritual muitas vezes é encontrado nas situações que mais tememos. Lembre-se de que Deus não promete que o caminho será fácil, mas assegura que Ele nunca nos abandonará. Outra lição importante da jornada de Abraão é que a confiança em Deus é um processo. A história dele não termina com a primeira chamada, mas continua com várias provações. Ele se tornaria o pai da fé, não apenas por dizer sim uma vez, mas por continuar a confiar em Deus diante da adversidade. Quando foi a última vez que você precisou renovar sua confiança em Deus? É fácil confiar quando as coisas estão indo bem, mas é em meio às tempestades que nossa fé é realmente testada e aprimorada. Enquanto refletimos sobre a vida de Abraão, precisamos lembrar que Deus não espera a perfeição de nós. O que Ele deseja é um coração disposto. Você está disposto a permitir que Deus trabalhe em sua vida de maneiras que podem sair da sua zona de conforto? Assim como Abraão, você pode não ter todas as respostas,
Mas se você se dispuser a seguir o Senhor, descobrirá que Ele sempre está à frente, preparando o caminho e cuidando de cada detalhe. Portanto, inspire-se na fé de Abraão, que seu exemplo de confiar em Deus e seguir seu chamado, mesmo em meio à incerteza, possa infundir esperança e coragem no seu coração. A vida pode ser uma jornada repleta de desafios, mas quando temos um Deus que promete nos guiar, podemos caminhar com firmeza, mesmo sobre terrenos rochosos. Em que área da sua vida você precisa deixar de lado suas preocupações e se voltar completamente a Deus? Que você escolha este caminho e se lembre de que, assim como Abraão, é através da confiança que você começa a se mover em direção ao que Deus tem reservado para você. Número 2. A confiança de Moisés, liberando o povo da escravidão. A história de Moisés é outra poderosa ilustração da confiança em Deus, especialmente quando se trata de liderar e libertar. Você já parou para pensar no fardo que Moisés carregou ao libertar o povo de Israel? Moisés não era um líder comum. Ele tinha um passado complicado, marcado por dúvidas e medos. Mas Deus viu nele um potencial que muitos não podiam enxergar. Ao encontrar a sarça ardente, Moisés recebeu não apenas uma missão, mas também o chamado a confiar em Deus em meio ao impossível. Você já se sentiu chamado para algo que parecia além da sua capacidade? Deus disse a Moisés que ele seria o instrumento da libertação do povo de Israel. E a resposta de Moisés não foi de imediato confiança. Ele apresentou seus receios e questionamentos. Por que eu? O que direi ao povo? Quem sou eu para enfrentar Faraó? Essas perguntas ecoam em nossos corações quando somos confrontados com desafios. A beleza dessa narrativa é entender que Deus não precisa de líderes perfeitos. Ele precisa de corações dispostos a lhe confiar. E se você estiver se perguntando, como posso, como Moisés, confiar em Deus quando me sinto inadequado? A resposta está na promessa de que Deus nunca nos abandona. Moisés não apenas aceitou seu papel, mas também seguiu as instruções de Deus, mesmo quando isso significou ir contra a poderosa autoridade de Faraó. Você consegue imaginar a pressão que Moisés sentiu ao enfrentar um governante poderoso em nome de um Deus invisível? A confiança que Moisés teve em Deus refletia-se em sua obediência, mesmo quando os resultados não eram imediatamente visíveis. Quando ele pediu repetidamente pela liberação do seu povo, as negativas de Faraó só aumentavam suas ansiedades. Como você reagiria se suas solicitações fossem ignoradas repetidamente? Deus não era apenas um espectador. Ele estava ativamente combatendo as forças da opressão. A confiança de Moisés foi testada a cada praga que Deus enviou sobre o Egito. Você consegue imaginar a luta dentro de Moisés enquanto via sua própria nação sofrer, mesmo sabendo que estava no caminho da libertação? Porém, mesmo nas horas mais sombrias, ele permaneceu firme na sua convicção, porque a sua fé estava ancorada na certeza de que Deus cumpriria suas promessas. Finalmente, Moisés conduziu os israelitas para fora do Egito, mas a jornada não estava livre de desafios. Ao chegar ao Mar Vermelho, eles se depararam com um mar intransponível e um exército em seu encalço. Qual seria a sua reação ao estar encurralado entre o mar e o inimigo? Apesar do medo e da incerteza, Moisés levantou seu cajado, confiando em que Deus o moveria a agir. Ele não se permitiu sucumbir ao desespero. Em vez disso, exerceu a fé que tem um inimigo, a dúvida, a lição crucial que podemos extrair da vida de Moisés
é que a confiança em Deus frequentemente exige coragem em meio à incerteza. Com que frequência você se sente paralisado por seus medos em vez de agir em fé? Em nossa vida, temos muitas barreiras e mares intransponíveis que parecem nos impedir de seguir em frente. Mas é exatamente nessas situações que Deus nos chama a confiar e agir. Moisés não apenas recebeu instruções, ele as seguiu. Ele levantou seu cajado e o mar se abriu, permitindo a passagem do povo. Como você pode aplicar essa fé ativa na sua própria vida? Muitas vezes nos deparamos com situações em que precisamos tomar uma ação, mesmo quando tudo ao nosso redor diz que é impossível. A coragem não se trata da ausência de medo, mas da disposição de agir apesar dele. Portanto, ao refletirmos sobre a confiança de Moisés, que seu exemplo nos inspire a buscar a direção de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias e cegas. Que cada um de nós possa encontrar a força para agir com fé, mesmo quando a trajetória não é clara. Em que área da sua vida Deus está te chamando para confiar e avançar, mesmo quando você não vê o caminho à frente? É um convite lindo e poderoso para que a confiança em Deus não apenas nos guie, mas nos liberte das amarras que nos prendem. Assim como ele fez com os israelitas na travessia do Mar Vermelho. Número 3. A confiança de Davi, enfrentando gigantes. Quando pensamos em Davi, imediatamente lembramos de um jovem pastor que teve coragem de enfrentar Golias, um gigante temido por toda uma nação. O que você diria se tivesse que enfrentar um gigante armado enquanto você estava armado apenas com uma funda e algumas pedras? A história de Davi é uma poderosa narrativa de confiança em Deus em meio a desafios avassaladores. Ele não era apenas um menino. Davi era um homem que compreendia o tamanho de seu Deus. E é isso que o impulsionou a avançar quando outros recuaram. Davi estava em um cenário completamente desanimador, onde o exército de Israel estava apavorado e imobilizado pelo medo. Você já se sentiu assim, cercado pela dúvida e pelo medo, enquanto a vida gritava contra você? A confiança de Davi foi demonstrada não apenas na sua disposição de lutar, mas em sua profunda fé de que Deus estava com ele. Antes de se lançar à batalha, Davi lembrou-se dos momentos passados em que Deus o havia livrado das garras do leão e do urso. Você já parou para refletir sobre as pequenas vitórias que Deus te deu no passado como um reforço para os desafios que enfrenta hoje? Uma das primeiras coisas que podemos aprender com Davi é que a confiança em Deus muitas vezes começa quando olhamos para trás e reconhecemos suas intervenções em nossas vidas. Davi não confiava em sua força física ou na habilidade de sua arma. Em vez disso, ele declarou ao gigante: "Voa você em nome do Senhor." Como você se sente ao explorar o poder do nome do Senhor nos momentos de sua própria batalha? Muitas vezes, as dificuldades em nossa vida podem parecer gigantes que desafiam nossa fé. Qual gigante você está enfrentando hoje? Seja uma doença, problemas financeiros ou relacionamentos conturbados. Todos nós temos desafios que parecem intransponíveis. Como Davi, precisamos lembrar que não estamos sozinhos. Você já pensou que seu Deus é maior do que qualquer gigante que possa surgir em seu caminho? Quando Davi pegou suas pedras, ele estava expressando sua confiança não apenas em suas habilidades, mas principalmente na ajuda sobrenatural que ele sabia que Deus lhe ofereceria. Você está disposto a dar o primeiro passo, mesmo que pareça pequeno e insignificante, na direção que Deus o está chamando a ir? O reconhecimento da própria fragilidade e a confiança na força divina é um ponto crucial na caminhada da fé. A vitória de Davi sobre Golias
não foi somente um triunfo físico, foi uma declaração de fé que reverberou por todo o povo de Israel. Como suas decisões de confiar em Deus podem inspirar outros ao seu redor. Assim como Davi, você pode ser um instrumento de motivação e encorajamento para aqueles que se sentem derrotados e sem esperança. O que nos leva a crer diante de um gigante é a certeza de que Deus pode nos ajudar a superar tudo o que nos ameaça. Como Davi disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em momentos de desespero, lembrar que temos um Deus que luta nossas batalhas pode trazer a paz que precisamos para avançar. Você pode se ver segurando uma funda e pedras ao invés de um exército inteiro. A verdade é que quando estamos alinhados com a vontade de Deus, nossas armas são poderosas e eficazes. Por fim, a confiança de Davi nos ensina que não devemos subestimar o poder de Deus, mesmo quando somos pequenos e vulneráveis. O que você está disposto a colocar em prática para confiar em Deus como Davi fez? Se ele pôde enfrentar um gigante, você também pode confrontar tudo o que a vida joga contra você. Confiança em Deus pode mover montanhas, e é através dessa fé que podemos dizer a esses gigantes: você pode ser grande, mas meu Deus é maior. Que possamos nos inspirar na história de Davi e nos encorajar mutuamente a avançar em nossas próprias batalhas, com a certeza de que, com Deus a nosso lado, somos mais do que vencedores. Número 4. A confiança de Daniel, firme em tempos de provação. A vida de Daniel é uma extraordinária demonstração de confiança em Deus em um mundo repleto de incertezas e perigos. Você já se viu em uma situação em que manter sua fé poderia custar tudo o que você tem? Daniel foi tirado de sua terra natal e levado para a Babilônia, onde enfrentou um ambiente hostil e desafiador. Mesmo em meio a essa pressão, ele optou por permanecer firme em sua fé e em seus princípios. Quando o rei Nabucodonosor impôs uma dieta alimentar que desrespeitava as crenças judaicas, Daniel não hesitou. Como você se sentiria desafiado a comprometer suas convicções por causa da pressão externa? Ele poderia ter escolhido se conformar e ter uma vida mais fácil. Mas Daniel decidiu não se contaminar com o que o mundo oferecia. Em vez disso, ele pediu permissão para seguir uma dieta que honrava a Deus. Isso nos ensina que a verdadeira confiança envolve coragem para tomar decisões que podem nos colocar em conflito com o que é considerado normal ou aceitável. Quando você encontra desafios, é fácil ceder à pressão e fazer concessões. Mas Daniel nos mostra que a verdadeira fé é muitas vezes testada nos momentos em que precisamos permanecer firmes. Em que área da sua vida você tem sentido pressão para se conformar em vez de se manter fiel aos seus princípios? A história continua a mostrar que a determinação de Daniel não apenas resultou em bênçãos pessoais, mas também em um impacto significativo sobre aqueles ao seu redor. O rei, ao notar a saúde e a vitalidade de Daniel e de seus amigos, passou a reconhecer o Deus deles. Você sabia que sua confiança pode ser um testemunho poderoso para outras pessoas que o cercam? A confiança de Daniel emergiu ainda mais forte quando ele foi lançado na cova dos leões. Qual é a sua reação quando tudo dá errado? Você se desespera ou se volta para Deus em busca de ajuda? A situação parecia sem esperança. Porém, mesmo diante da morte iminente, Daniel permaneceu fiel e tranquilo. A noite na cova dos leões não foi apenas um teste de confiança, foi um teste de entrega. Daniel sabia que seu Deus era capaz de livrá-lo das garras dos leões, e sua confiança era tão sólida que ele dormiu em paz. Esse equilíbrio de confiança e entrega é algo que devemos cultivar em nossas vidas. Quando você sente que está diante de um leão,
Como você reage? Você clama a Deus ou se entrega ao medo? É precisamente nesses momentos desafiadores que sua fé é refinada e fortalecida. O testemunho de Daniel não apenas encorajou a nação judaica, mas também a Babilônia, que se voltou para Deus em um momento de crise nacional. Havia uma certeza nos olhos de Daniel que não podia ser ignorada, quando o Senhor enviou seu anjo para fechar a boca dos leões. Daniel saiu da cova sem um arranhão. Qual é o seu leão hoje? E como você pode permitir que Deus atue nessa situação? Ao olhar para a vida de Daniel, somos encorajados a confiar que Deus está ao nosso redor, mesmo em meio às mais densas trevas, porque quando tudo parece perdido, é aí que a luz de Deus pode brilhar ainda mais. Além disso, viu-se que o testemunho e a coragem de Daniel geraram mudanças e edificação espiritual. O rei Dario, que lançou Daniel na cova dos leões, ao ver o milagre, proclamou que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro e eterno que livra e salva. Você está disposto a ser um canal que, através de sua confiança, pode levar outros a conhecerem a Deus? A confiança em Deus de Daniel se tornou uma luz em meio à escuridão. A vida de Daniel nos ensina que temos um Deus que nunca abandona aqueles que depositam nele sua confiança. Ele trabalhou em meio ao caos e à opressão e se revelou poderoso em meio à adversidade. Muitas vezes somos levados a crer que nossa fé é um carro que só corre quando as estradas estão limpas. Mas a verdade é que nossa fé e confiança são mais evidentes quando estamos enfrentando nossos piores desafios. Em que áreas da sua vida você está convidando a Deus a se manifestar, mesmo em meio à tempestade? Ângela foi uma mulher que se encontrava em crise por conta de um diagnóstico devastador. Ela se lembrou da história de Daniel e decidiu, em meio à dor, confiar que Deus estava ao seu lado. Ao invés de se entregar ao desespero, ela começou a orar e a buscar a palavra de Deus. Pouco tempo, começou a ver pequenos milagres, tanto na sua saúde como no seu ânimo. Como você pode trazer a confiança de Daniel para a sua situação? Que as lições da vida de Daniel o inspirem a confiar plenamente em Deus, mesmo quando as circunstâncias se tornarem impossíveis e escuras. Se Daniel pode ser um defensor da fé em um ambiente hostil, você também pode ser uma luz de esperança, fé e confiança neste mundo. Número 5. A confiança de Jó, perseverando na dor. A história de Jó é uma das narrativas mais profundas e desafiadoras da Bíblia. Você já teve a sensação de que tudo ao seu redor desmoronava e que não havia a quem recorrer? Nabucodonosor, mesmo descrito como um homem justo e temente a Deus, foi subitamente confrontado com um turbilhão de tragédias. Ele perdeu seus bens, seus filhos e, por fim, sua saúde. E mesmo assim, Jó se manteve confiando em Deus. Jó é o exemplo perfeito de uma fé que vai além das circunstâncias favoráveis. Como você se sentiria se, de repente, tudo o que ama e aprecia fosse tirado de você? Essa é a essência do teste de Jó. Validar se a fé que temos é genuína ou se é baseada apenas nas bênçãos materiais. Em momentos de dor e perdido, Jó fez uma escolha que muitos de nós lutamos para fazer. Ele declarou: "Ainda que eu seja morto, eu confiarei nele." Essa afirmação é um poderoso testemunho de confiança que muitos de nós gostaríamos de alcançar. Durante sua jornada de sofrimento, Jó teve muitos momentos de pura vulnerabilidade e desespero. Você já se sentiu tão desconectado de Deus que suas orações pareciam um eco em um vasto deserto? É nos momentos mais difíceis que nos encontramos lutando contra a dúvida e a tristeza, questionando se nossa fé é suficiente. E Jó também enfrentou essa luta, embora que tivesse seus amigos ao redor. Eles vieram não para confortá-lo,
mas para acusá-lo de pecados ocultos. Você já se sentiu incompreendido por aqueles que deveriam estar ao seu lado? Entretanto, a resposta de Jó a esses desafios é o que o destaca. Em meio ao sofrimento, ele ainda escolheu proclamar a soberania de Deus. Quando você está atravessando um vale, como você pode se lembrar da bondade e fidelidade de Deus em sua vida? O silêncio de Deus durante o sofrimento de Jó não significava abandono. A ausência de uma resposta não indica que Deus não está ouvindo. Na realidade, é nesses momentos de provações que Deus nos ensina a confiar nele, independentemente das circunstâncias. A dor de Jó e suas perdas o levaram a um lugar de busca profunda. Você já se viu buscando respostas de Deus em meio à dor? Ao invés de se entregar ao desespero, Jó questionou, dialogou e clamou ao Senhor. No entanto, mesmo em sua tristeza, ele continuou a declarar a soberania e a bondade de Deus. Nos momentos de dor e luta, muitas vezes esquecemos de revisar a nossa relação com Deus. Você se lembrou de revisar as promessas que Deus fez a você em tempos passados que ainda são relevantes agora? Uma das lições mais poderosas que podemos aprender da vida de Jó é que a confiança em Deus está enraizada na nossa vontade de permanecermos firmes, mesmo quando nada faz sentido. Você seria capaz de manter sua fé em um Deus que, em sua visão, parece estar em silêncio? Como você reage quando a situação parece insuportável? Jó nos ensina que a dor não é um sinal de que Deus nos abandonou, mas um teste de fé que, se vencido, produzirá frutos em nossa vida espiritual. No final da história, Deus restaurou a vida de Jó, dando-lhe o dobro de tudo que ele tinha perdido. Você já se questionou se as provas que enfrenta hoje estão preparando você para bênçãos maiores no futuro? Não queremos apenas receber as bênçãos de Deus, mas também crescer na nossa relação com Ele, mesmo em meio às dificuldades. E quando olhamos para tudo que Jó passou, percebemos que as provações podem, com certeza, servir para fortalecer nossa fé e nos preparar para as promessas que ainda estão por vir. Depois de ter tudo tirado dele, a resposta de Jó era clara. Sua confiança continuava firmada no caráter de Deus, que nunca muda. Como você pode se conectar com Deus em sua dor, assim como Jó fez? Que a vida de Jó nos inspire a nunca desistir da esperança, mesmo quando não entendemos a razão por trás de nosso sofrimento. Que possamos ser como Jó, que em meio ao desespero, relevou o poder da fé e da confiança em um Deus que é maior do que nossos problemas. A confiança de Jó é uma lição profunda sobre perseverança e fé, ensinando-nos que, mesmo nas noites mais escuras, um novo amanhecer sempre chega, e Deus é fiel em todas as suas promessas. Em que parte da sua vida você pode começar a transformar seu lamento em uma canção de confiança? Que a vida de Jó fortaleça você nas batalhas que enfrenta e que sua jornada seja marcada pela certeza de que Deus está com você, mesmo quando tudo parece desmoronar. Número 6. A confiança de Salomão, pedindo sabedoria. Ao falarmos de Salomão, lembramos de um rei que não apenas governou com poder, mas também com um profundo entendimento da sabedoria. Você já se viu diante de uma decisão tão grande que desejou ter uma visão clara do que deveria fazer? Quando Salomão assumiu o trono, ele se deparou com a responsabilidade colossal de liderar um povo numeroso e complexo. Em um momento decisivo, Deus perguntou ao jovem rei o que ele desejava. A resposta de Salomão foi surpreendente. Ele pediu sabedoria, em vez de riqueza, poder ou longos anos de vida. O que isso nos ensina sobre as prioridades em nossas vidas?
A escolha de Salomão para buscar sabedoria mostra sua compreensão de que, sem conhecimento e discernimento, sua liderança seria vazia e ineficaz. Muitas vezes, encontramos pessoas buscando riquezas e status, quando, na verdade, a verdadeira riqueza está em entender e aplicar a sabedoria divina. Você já parou para refletir que a verdadeira direção vem de buscar a sabedoria antes de agir? Deus ficou tão impressionado com o pedido de Salomão que não apenas lhe concedeu sabedoria, mas também lhe deu riquezas e prestígio que lhe não havia pedido. Isso nos leva a uma questão intrigante. Quando você coloca a sabedoria em primeiro lugar, o que mais Deus pode estar disposto a adicionar à sua vida? Isso é um lembrete poderoso de que, quando buscamos o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Salomão não apenas obteve sabedoria, mas também a aplicou em sua vida e reinado. Uma das suas histórias mais famosas é o julgamento das duas mães que disputavam a maternidade de uma criança. A sabedoria de Salomão se manifestou quando ele propôs dividir a criança ao meio, revelando a verdadeira mãe através de seu amor e desespero. Como você poderia lidar com um conflito complexo utilizando sabedoria em vez de impulso emocional? A aplicação prática da sabedoria é o que distingue um líder eficaz de um que é meramente posicionado no poder. A história de Salomão nos ensina que a verdadeira liderança é marcada pela capacidade de buscar e aplicar a sabedoria divina em situações difíceis. Você acha que sua vida está mais alinhada com a busca de respostas emocionais ou espirituais? Porém, a história de Salomão também serve como uma advertência. Com o passar do tempo e à medida que ele se tornou mais bem-sucedido e poderoso, perdeu um pouco de seu foco na sabedoria e na confiança em Deus. Ele começou a se deixar levar pela indulgência e pela riqueza que Deus havia lhe concedido. Como você pode garantir que, mesmo quando as bênçãos vêm, você não se distancie do Deus que as deu? Nesta reflexão, a vida de Salomão é um exemplo crucial da importância de permanecer vigilante em nossa busca por Deus. Ter sabedoria deve ser um ato contínuo e intencional. Em que áreas da sua vida você precisa de sabedoria divina atualmente? A busca por sabedoria deve ser acompanhada da disposição de ouvir e aprender, e, mais importante, colocá-la em prática. Como nós, Salomão também experimentou os altos e baixos da vida. Por isso, sua vida nos ensina que confiança não é apenas sobre as decisões que tomamos em tempos de adversidade, mas também em como gerenciamos nossas vitórias. Você tem buscado a sabedoria de Deus em momentos de sucesso ou apenas em momentos de crise? A sabedoria de Salomão, sem dúvida, foi um presente que o capacitou a liderar e a governar. Qual é o legado que você deseja deixar por meio de suas escolhas e da sabedoria que você busca? E ao clamar a Deus por sabedoria, devemos também manter a humildade e a disposição de aprender, independentemente de quão bem-sucedidos possamos nos tornar. Assim, fiquemos atentos à nossa busca por sabedoria. Reside na busca constante da sabedoria de Deus, que é a fundação sólida sobre a qual podemos construir nosso futuro. A confiança em Deus e o pedido sincero de sabedoria podem nos guiar em meio às complexidades da vida, assegurando que em todas as decisões que tomamos, manifestemos a gloriosa inteligência divina. Você está pronto para pedir a Deus a sabedoria que precisa para as próximas decisões da sua vida? Número 7. A confiança de Pedro, falhando e aprendendo. Quando falamos sobre Pedro, é impossível não pensar em sua vida repleta de altos e baixos. Você já se sentiu
impulsionado a agir, apenas para perceber que suas ações não refletiam sua verdadeira fé. Pedro é um exemplo típico de um homem que amava a Jesus, mas que também experimentou falhas e quedas. O que podemos aprender com suas experiências é que a confiança em Deus não é sobre nunca falhar, mas sobre se levantar depois de cada queda e continuar na jornada da fé. Um dos momentos mais icônicos da vida de Pedro ocorreu quando ele saiu do barco e andou sobre as águas em direção a Jesus. Você já se perguntou como se sentir ao dar esse passo audacioso de fé? Pedro, impulsionado pelo desejo de estar perto do Senhor, deixou o barco e começou a caminhar sobre o mar. No entanto, ao ver o vento e as ondas, ele começou a afundar, clamando: Senhor, salva-me! Aqui vemos uma transição importante. A confiança de Pedro foi abalada pela dúvida. Como você reage quando as tempestades da vida ameaçam sua fé? A reação de Jesus foi imediata. Ele estendeu a mão e segurou Pedro, dizendo: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Este relato nos ensina que mesmo os que têm fé podem enfrentar momentos de incerteza e temor. Quando você sente que está afundando, como você pode encontrar força para clamar a Jesus? A fé não significa a ausência de dúvidas, mas enquanto mantivermos nossos olhos em Cristo, ainda podemos caminhar sobre as águas da dificuldade. Pedro também nos ensina sobre a importância da autenticidade. Ele confessou a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quase imediatamente, porém, ele se tornou o alvo da correção quando começou a pensar que poderia redirecionar os planos divinos, tentando impedir a crucificação de Jesus. Você já teve a sensação de que suas intenções, mesmo as boas, podem ir na contramão do que Deus deseja? Jesus respondeu a Pedro com firmeza: Pessoa que está atrás de mim não se deve atrapalhar nos planos de Deus. Isso nos lembra que mesmo nossos melhores planos devem ser entregues aos pés do Senhor. Outra situação emblemática foi a negação de Pedro. Você já se sentiu tão pressionado que começou a duvidar da sua própria fé? Após a prisão de Jesus, Pedro, em um momento de medo, negou conhecer o Senhor 3 vezes. Essa queda foi profunda, mas o maravilhoso é que a história não termina na falha de Pedro. Como você se sente ao saber que mesmo aqueles que falham podem ser restaurados e usados por Deus novamente? Após a ressurreição, Jesus procurou Pedro e em um dos momentos mais emocionantes da Bíblia, ele perguntou: Você me ama? Na terceira vez que Jesus fez essa pergunta, Pedro ficou triste, mas isso marcou um novo início. Você consegue imaginar a lança de esperança penetrando o medo e a culpa de Pedro enquanto ele ouve as palavras do Senhor? O perdão de Jesus não apenas restaurou Pedro, mas também o comissionou a pastorear suas ovelhas. Ele foi chamado a liderar e a ser um dos grandes pilares da igreja. A história de Pedro nos encoraja a reconhecer que a confiança em Deus não significa perfeição, mas compromisso. Você tem se permitido levantar e seguir em frente mesmo depois das quedas? As falhas de Pedro serviram como testemunho de que, enquanto estivermos dispostos a voltar a Cristo, Ele pode transformar nossas fraquezas em fortalezas. Além disso, a vida de Pedro nos ensina que a resiliência é essencial para aqueles que seguem a Jesus. Ele se tornou um dos apóstolos mais fervorosos da igreja, capaz de pregar a mensagem do Evangelho com poder. Você pode ver como suas experiências são essenciais para moldar seu futuro. Diante de suas falhas, é crucial que aprendamos a entregar nossas inseguranças ao Senhor, permitindo que Ele nos levante.
Qual área da sua vida você precisa entregar a Jesus para que Ele transforme suas fraquezas em força? Assim como Pedro, podemos ser usados por Deus para realizar obras que glorificam seu nome, mesmo que temos lados vulneráveis e falíveis. Que a vida de Pedro nos inspire a permanecer firmes, a nos levantar após cada queda e a continuar proclamando a verdade de Cristo com paixão e fé renovada. 8. A confiança de Paulo. A jornada do perseguido ao apóstolo. Quando ouvimos falar sobre Paulo, somos imediatamente lembrados de sua incrível transformação de perseguidor a pregador. Você já imaginou passar de ser o inimigo da fé a se tornar um dos seus maiores defensores? Paulo, que antes estava determinado a exterminar os seguidores de Cristo, teve um encontro pessoal com Jesus que mudou radicalmente sua vida. Essa mudança não foi apenas exterior, foi uma profunda transformação interior que exemplifica o poder da graça de Deus. Após sua conversão, Paulo não teve um caminho fácil. Você já se questionou sobre transportados para um cenário de coragem e destino divino? Você já se viu em uma situação em que tudo parecia estar contra você, mas sentia que precisava agir mesmo assim? A história de Esther nos ensina sobre a importância de manter a confiança em Deus, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras e aterrorizantes. Esther, uma jovem judia, foi escolhida para se tornar rainha do Império Persa, mas seu novo status trouxe consigo uma carga imensa de responsabilidade. Como você se sentiria se de repente sua vida mudasse para sempre e você tivesse que enfrentar perigos desconhecidos? Quando seu primo Mardoqueu alertou sobre o plano maligno de Hamã, que visava exterminar o povo judeu, Esther se viu diante de uma escolha difícil. Ela poderia permanecer em silêncio e evitar riscos, ou se colocar em perigo ao interceder por sua nação. A beleza da história de Esther reside na maneira como ela optou por agir. Você consegue imaginar o peso da incerteza que ela carregou ao decidir se apresentar diante do rei sem convite? Naquele tempo, adentrar a presença do rei sem ser chamado poderia significar a morte. Porém, a confiança de Esther em Deus e seu amor pelo seu povo a impeliram a tomar essa decisão corajosa. Em vez de se deixar dominar pelo medo, ela fez um jejum e pediu que seu povo se unisse a ela em oração. O que você costuma fazer quando está diante de uma grande decisão que exige coragem? O que aconteceu a seguir foi um exemplo de como a confiança em Deus pode transformar uma situação. Esther usou sua posição para salvar seu povo. Como você pode usar sua própria situação ou posição para ajudar aqueles que estão ao seu redor? Através de sua confiança em Deus, Esther não apenas defendeu sua causa, mas também proporcionou uma mudança radical no destino dos judeus. Um dos pontos mais inspiradores da história é a declaração de Mardoqueu. E se não for para este momento que você chegou ao reino? Essa frase ecoa profundamente, sugerindo que cada um de nós pode ter um propósito divino em momentos específicos. Você já parou para pensar sobre como cada uma de suas experiências pode estar moldando você para um propósito maior? A vida de Esther nos mostra que mesmo nos momentos de incerteza, Deus pode ter um plano poderoso em ação. Em sua ousadia, Esther se tornou um símbolo de fé e coragem. O que você pode fazer para cultivar a coragem de Esther em sua própria vida? Suas próprias batalhas? Você pode ser chamado a agir em favor de outros, mesmo quando isso parece assustador. A história nos ensina que o silêncio pode custar vidas e que a voz da fé e da ousadia pode ser a luz em tempos de escuridão. Esther se tornou uma intercessora, uma voz que clamou em favor de seu povo. Qual é a sua resposta ao chamado de Deus para se erguer e fazer a diferença na vida de alguém?
Assim como Ester teve que decidir se arriscaria tudo por causa de sua fé, você também pode ser chamado a ser um agente de mudança em sua comunidade. Às vezes, o que Deus espera de nós é que tenhamos coragem de enfrentar nossas incertezas e iniquidades. Por fim, a história de Ester nos ensina que confiar em Deus não é apenas uma questão de fé passiva, mas uma ação ativa de coragem diante do medo. Em que áreas da sua vida você precisa se levantar e confiar que Deus está com você, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras? A confiança de Ester em Deus, suas ações corajosas e sua disposição para se arriscar por um propósito maior revelam que Deus, muitas vezes, nos chama a um destino que vai além de nós mesmos. À medida que refletimos sobre a história de Ester, que possamos nos inspirar em sua coragem e fé, lembrando que quando nos levantamos em confiança, podemos ser instrumentos de Deus para a transformação. Que essa história nos motive a agir, mesmo quando o medo tenta nos paralisar, confiando que Deus está ao nosso lado, guiando cada passo do nosso caminho. Número 10. A confiança de Maria, aceitando o impossível. Quando pensamos em Maria, a mãe de Jesus, somos imediatamente confrontados com uma história de fé extraordinária e aceitação divina. Você já se viu diante de um chamado que parecia tão impossível que fez seu coração tremer de medo? A vida de Maria é um testemunho poderoso sobre como a confiança em Deus pode nos levar a aceitar o impossível. Maria, uma jovem humilde, recebeu a visita do anjo Gabriel com uma mensagem que mudaria não apenas sua vida, mas também a história da humanidade. Você será a mãe do Salvador. Imagine a reação de Maria ao ouvir essa revelação tão extraordinária. Como ficaria seu coração ao receber uma notícia tão impensável? Embora a primeira reação possa ser de espanto e dúvida, a resposta de Maria foi uma declaração de fé. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Essa aceitação é um exemplo brilhante de como a fé verdadeira envolve entregar nossos medos e inseguranças nas mãos de Deus. Você já pensou em como seria difícil dizer sim ao que Deus estava lhe pedindo? Maria não tinha todas as respostas e, em um primeiro momento, poderia ter dúvidas sobre o futuro, sobre as reações de sua família e de sua comunidade. No entanto, ela eligiu confiar no plano divino. Um dos aspectos mais significativos da história de Maria é sua disposição para se submeter à vontade de Deus, mesmo diante da incerteza. Durante a cultura de sua época, uma gravidez fora do casamento poderia ter consequências devastadoras. Você consegue imaginar o peso da opinião pública e da rejeição que Maria poderia enfrentar? Porém, Maria não apenas aceitou o chamado, mas abraçou a responsabilidade com coragem e determinação. Isso nos ensina que fé e coragem muitas vezes andam de mãos dadas. Como mulheres e homens de fé hoje, somos frequentemente chamados a aceitar o que parece impensável. O que Deus está pedindo a você que se sente insuportável ou impossível? Maria se tornou um exemplo de que aceitar o chamado de Deus pode significar enfrentar desafios, mas também pode resultar em bênçãos que transcendem nosso entendimento. Sua confiança em Deus trouxe à luz o Salvador do mundo. Outro exemplo marcante da vida de Maria é sua visita a Isabel, que estava grávida de João Batista. Como seria para você compartilhar suas experiências e vitórias, mesmo quando as circunstâncias ao seu redor são desafiadoras? Nesse encontro, Maria não apenas celebrou sua própria bênção, mas também a de Isabel, revelando a importância da comunhão e do apoio entre as mulheres. A confiança de Maria
não apenas a capacitou a aceitar novos desafios, mas também a uniu a outras de fé. Além disso, a mãe de Jesus modelou um amor inabalável e firme ao acompanhar seu filho em sua missão. Já parou para pensar sobre os sentimentos de dor e orgulho que Maria enfrentou ao ver Jesus crucificado? Embora ela tenha experimentado uma profunda tristeza, sua confiança em Deus permaneceu inalterada. Essa constância de fé nos ensina: